Olha só, vamos aqui subir Marcela Magalhães, falando lá do velho continente, né? Como é que tá? Tudo bem, Marcela? Olá, boa tarde aí, né? Boa noite também já, 6 horas. Então, Tudo bem, sim. eu queria dar até prosseguimento à fala, a pergunta que eu fiz para o Ricardo Coutinho. Como é que está aí o efeito Trump na Europa, hein, Marcela? Tá sacudindo o velho continente? Muito, tá sacudido bastante, depende do país, não é? Por exemplo, hoje a von der Leyen fez um pronunciamento. Aliás, porque o Trump colocou os impostos, né, de importação dos produtos europeus também em alto e em relação principalmente à questão não do que foi feito hoje em relação à Ucrânia, mas ainda na linha da semana passada, na questão das últimas semanas, e que foi aquele encontro com Zelensky e o fim da guerra da Ucrânia e os modos como são propostos pelo Trump. Então, a Ursula von der Leyen, também o Macron e outros líderes europeus foram contra o que foi proposto, mas, na verdade, por exemplo, a Giorgia Meloni ficou muito balançada a ser pró-Trump. Não é? Então, fez pronunciamentos também que depois repercutiu também internamente na Itália. Também os partidos estão divididos em relação a isso também. E também em relação à corrida armamentista, não é? A von der Leyen também chegou a dizer que acabou o período de ilusão da Europa, então que todos têm que se unir para investir mais em armamentos, porque a Rússia, Putin, né? Aliás, ela usou Putin, Putin é um inimigo a ser combatido. Então, se mostra bem a linha que vai ser. E também houve também também nesse período, com a ascensão também do Trump, com a volta de Trump ao poder, antes se tinha uma ideia de que os Estados Unidos eram um grande aliado da Europa, mas aí com Trump a Europa se percebeu, né, se deu conta na verdade, que está sozinha. Então, tem tido esse discurso de união, mas é uma união que a gente sabe que só vai favorecer só aí os donos do poder, né? Só quem de fato tem investimentos na indústria de armas, enfim, nessa concentração de renda também, né? Mas estamos nessa linha, né? Ó, tem um internauta aqui, o Eusário, que quer saber de onde você está falando, Marcela. Olha, hoje estou falando aqui da Itália, não é? Umas 2 semanas atrás estava em Portugal, também acompanhando também o que está acontecendo em Portugal. Ontem o governo português caiu, mais uma vez, né? Vamos para a quarta eleição em 5 anos, não é? Ou seja, desde 2019 não se consegue terminar um mandato, né? Um ciclo legislativo. E também, isso também tem sido uma constante aqui também na Europa, né? A gente vê que o sistema representativo ele não consegue mais ser efetivo, né? Nem minimamente, porque antes se tinha uma promessa do bem-estar social e pelo menos de estabilidade econômica, estabilidade política, e agora nem isso. Então a gente tem visto o que se repete em vários países, Itália, França, né? Portugal, Alemanha, e também Reino Unido, a Inglaterra também, que tem caído muito esses governos, não tem conseguido se manter. Né? Mas aí amanhã estou indo também para a Alemanha, vamos ver também como é que está um pouquinho lá a questão também política, mas por poucos dias também vou a trabalho, mas então um pouco desse espaço aqui europeu. Né? E me fala aí, qual a sua impressão da Alemanha? Né, a gente tem os mais jovens não conhecem, ou quem não gosta de estudar história, né, Marcela? O trauma que foi a ascensão do nazismo na Alemanha e do fascismo aí na Itália, né? E como é que você vê essa nova embalagem desses movimentos de extrema direita, né? Que a gente não pode dizer que são iguais, né? Mas eles têm o mesmo, digamos, motor, né? De insatisfação, crise capitalista, digamos assim. Como é que você está vendo isso aí, Marcela?
Exatamente. A gente sabe que o nazifascismo ele aí é o botão, né, de alarme, de resgate, na verdade, quando existe uma grande crise, eles retornam, né? Retornam à luz, digamos assim, porque na verdade eles nunca deixaram de existir. A diferença entre a Alemanha e Itália é que, por exemplo, a Alemanha ela sempre existiu leis, né, que proibiam publicamente, digamos assim, porque a gente sabe que sempre teve esses grupos nazi, enquanto na Itália não, né? Na Itália o fascismo nunca foi proibido. Nós temos uma lei, que é a Lei Scelba, que diz que se pode ter grupos que se podem dizer fascistas, o que não se pode dizer é que vão fazer um golpe de Estado. Então você imagina, né? É uma lei que ela é muito falha. Então, desde o final da guerra, porque também no final da guerra houve uma grande conciliação, né? A gente sabe como são as conciliações. Houve uma grande conciliação entre os partidos que eram os partidos de massa, os partidos que fizeram também a resistência, para poder se evitar inclusive uma nova Nuremberg, né? Temos uma frase do Primo Levi que é fantástica, que é não, nunca devemos esquecer que o nazismo é uma metástase do que aconteceu na Itália, do fascismo, né? Então, começou na Itália e se expandiu para a Europa. Mas, na verdade, nunca foi sempre que existiu, né? Eu fiz, quando estava fazendo o doutorado, eu acabei fazendo um trabalho de campo, inclusive, indo entrevistar um grupo declaradamente neofascista, que era a Casa Pound, né? E eles são, de fato, são neofascistas, vão nas ruas, etc. E deu para perceber já, isso foi em 2018, 2017, e já se sabia, por exemplo, que a Meloni ia conseguir, ou a Meloni ou o Salvini iam conseguir ascender, porque tinha ali toda uma organização muito bem estruturada, devo reconhecer, desses tipos de grupos, né? Que são grupos, esses grupos, na verdade, neofascistas e de extrema direita, eles estão ligados com esses grupos de direita também, né? Muitas vezes há ali uma alimentação, uma retroalimentação entre eles, não é? Porque, entre aspas, esses grupos de extrema direita fazem o trabalho sujo, né, dos grupos de direita, né? Então, mas quando acontece um grande escândalo, aí a direita consegue se apartar desses grupos, dizendo, olha, não, não fomos nós, são eles são mais radicais, nós não somos aqui assim, nós somos pela Constituição. E tem sempre aí um discurso mais ligado à legalidade, não é? Mas aconteceu várias vezes aqui na Itália esse tipo de situação, com mini atentados. Eu digo mini atentados porque geralmente são uma ou duas pessoas que cometem, mas quando acontece, vem a público, se diz que, na verdade, esses partidos de direita, como o Partido da Lega, etc., para mim é extrema-direita, mas oficialmente é de direita, não é? Se apartam, dizem, não, nós não temos nada a ver com isso, apesar de várias investigações, de várias pesquisas também, inclusive de jornalistas, investigações jornalísticas dizerem, mostrarem que também são grupos que têm ali um intercâmbio, né, uma ligação muito forte com valores, inclusive com acampamentos de extrema-direita, né? É, mas é isso. A Alemanha é um pouco diferente, porque a Alemanha a gente viu ainda um crescimento muito, muito desses grupos de extrema-direita na parte onde era a Alemanha do bloco socialista, né, do ex-bloco socialista, mas isso daí se explica por conta de quando houve a queda no Muro de Berlim. Na verdade, houve uma espécie de colonização, não é, do Ocidente, da parte que era considerada, entre aspas, ocidental, na parte oriental, e deixando essas pessoas cada vez mais que estavam ali, que eram acostumadas de qualquer maneira com vários parâmetros de bem-estar social, mas foram aí vampirizadas também, ou seja, acabaram se colocando aí, ou melhor, sendo colocados em situações de exploração, etc. Algum tempo atrás, houve inclusive uma investigação
de um grande jornal, inclusive alemão, mostrando exatamente como, por exemplo, essas grandes empresas que foram ocupar a parte oriental continuavam com os chefes dessas empresas eram todos do Ocidente, né? Da parte ocidental da Alemanha. Então, e todos os empregados continuavam, os empregados, as pessoas proletárias, os proletários, etc., eram do Oriente e não conseguiam, da parte oriental, e não conseguiam ascender. Não é? Então, na verdade, houve aí segundo a matéria, houve uma colonização da parte ocidental na oriental, mas sem que houvesse aí uma melhoria efetiva da vida, do custo da vida, né? Enfim, não houve essa melhoria. Então, quando há esse descontentamento da população e da população do povo, que ele não consegue ter acesso mais à moradia, à comida, a uma escola de qualidade, etc. São nesses espaços em que as pessoas se sentem desmoralizadas, se sentem com raiva também. E essas são pessoas que são cooptadas geralmente por esses grupos de extrema direita que se aproveitam, né, desse descontentamento para poder angariar votos e conseguir que essas pessoas comecem a frequentar esse tipo de movimento, e aí são nesses momentos também que cresce cada vez mais a extrema-direita. É o que a gente tem visto em outros lugares também, como em Portugal, aqui na Itália um pouco menos, mas você tem visto também, e já foi pior aqui na Itália, mas tem acontecido isso. A gente vê também, tem acontecido isso também na França, né? Na França, inclusive na parte rural, né? Isso é um dado interessante. Tem um artigo do Piketty que falou isso também no jornal francês, por causa das últimas eleições, das penúltimas eleições francesas, de que geralmente quando se faz essas investigações jornalísticas ou mesmo das universidades, se esquecia muito de ver a parte dos eleitores que habitam as zonas rurais. Né? E que nas zonas rurais, na França, mas também aqui também, isso eu posso dizer daqui da Itália, há um crescimento enorme também da extrema-direita, por conta da mudança que tem sido exigida no comportamento, também nos equipamentos dessas pessoas, por conta da crise energética, da crise climática. Então, se pede para que as máquinas elas sejam verdes, né? É o chamado Green Deal, pedem para ser verdes, para serem ecológicas, mas essas máquinas elas têm um custo elevadíssimo e que os pequenos proprietários eles não conseguem arcar com esses custos. E apesar de haver uma exigência da União Europeia, né? Agora tem sido negociado que em 2030 deveriam, por exemplo, ter uma série de condições, né, de energia, deveria ter, todas as casas deveriam ter um padrão energético A, enfim, mas as famílias não conseguem e não vão conseguir até 2030 cumprir, porque realmente é muito caro, né? Esses equipamentos são muito caros. E, obviamente, com a guerra da Ucrânia, isso piorou, né? Porque muitos da energia, muito do gás de vários países, Alemanha, França nem tanto, mas Itália, dependente da Rússia para poder suprir energeticamente as casas. Não conseguiu por quê? Porque também por conta da guerra, mas também porque não houve essa transição energética, né? Um painel solar é caríssimo, né? Um painel solar é caríssimo, né? Um carro elétrico é caríssimo. Você trocar os eletrodomésticos da casa, quer dizer, fez um cálculo que cada família europeia, pelo menos italiana, eu digo italiana, teria que gastar até 2030 70 mil euros para colocar a casa nos conformes. Num ambiente de recessão, que família vai ter isso? Quer dizer, daqui a 5 anos, ninguém tem 70 mil euros para poder cobrir essas despesas, né? Que foram impostas, né? Agora você vai. E é muito também uma questão de mercado, não é? Porque a gente sabe que tem um discurso, por exemplo, de que os carros elétricos eles são ecológicos, mas são à base de bateria de lítio que não são ecológicas, né?
Então, assim, é todo um discurso aí que não cabe. Você vai trocar, por exemplo, uma caldeira de uma casa, um boiler, algo assim, e você não consegue mais consertar, porque eles dizem que não podem mais consertar porque tem que ser, são antiquados, são aparelhos antiquados, você tem que comprar um novo. Então, em vez de você pagar um conserto, digamos, de 300, 150 a 300 euros, você tem que comprar um novo de 2.000 euros, né? Qual a família que consegue, né? Muito complicado. E isso ainda em casas, ou melhor, em países onde há, de qualquer maneira, uma segurança térmica, que a gente chama, né? Segurança térmica, como o caso da Itália, onde as casas são aquecidas de qualquer maneira, não é? França, etc. Mas Portugal, muitas casas, por exemplo, não têm aquecimento. Não é? Nem sequer isso, nem sequer tem aquecimento. Então, Portugal, por exemplo, além da crise habitacional, né, que as casas estão caríssimas, essas casas caríssimas não têm sequer uma segurança térmica, são extremamente frias, às vezes é mais frio dentro da casa do que fora, né? Então, esse é um problema também a ser discutido, né? Miguel? Yara, eu vi que você separou umas perguntas aqui para ela, né? Pode, dos internautas. Ah, sim, uns comentários. Não, aqui é de outro. Aqui só uma, na verdade. Olha, deixa eu trazer aqui. Que é do Eusário, perguntando sobre o movimento que une politicamente os brasileiros na Europa na defesa da democracia no Brasil. Ele até comenta na sequência que na Holanda ele não vê isso. Existe isso? Olha, existe alguns comitês, né? Alguns comitês, por exemplo, existe comitês ligados principalmente ao PT. O PT consegue se organizar fora, não é? Existem os comitês Lula Livres, eu conheço em Portugal alguns coletivos também, o Andorinha e também o PT. PT Portugal, do PT mesmo, Partido dos Trabalhadores. Tem também a UP, está conseguindo montar um núcleo, por exemplo, em Portugal, né, a Unidade Popular, que é fantástico, estavam formando um grupo que eu saiba, pelo menos no Porto, na cidade do Porto, mas são os únicos. Eu não vi, por exemplo, a UP ainda na Itália, também não sei dizer em relação à França, mas existem esses pequenos grupos, são pequenos grupos, mas existem. Devo dizer que o PT organizou um encontro com imigrantes também, ou melhor, o PT, o governo Lula, mas, digamos, o PT organizou há alguns meses atrás, talvez uns 7 meses atrás, uma reunião chamando os imigrantes, né, os imigrantes brasileiros, para falarem sobre as suas demandas, pelo menos aqui na Itália, mas em Portugal também. Se eu não me engano, a própria ministra Aniele foi para Portugal, fez um encontro também com os imigrantes para discutir a questão do racismo. Aqui na Itália, essa reunião foi mais para discutir quais eram os principais problemas enfrentados pelos imigrantes brasileiros na Itália. E foi muito interessante, foi muito bom, porque a gente viu muitas mulheres reclamaram de sofrerem violência doméstica, por exemplo, né? Esse é um dos fatores que mais ocorre com mulheres, não é? Aqui no exterior, além da xenofobia e do racismo, mas a questão da violência doméstica, ela é muito alta. Ela é muito alta. Por quê? Porque essas mulheres vêm para cá, são mulheres de todas as idades, de todas, entre aspas, raças, de todas as condições, mas, obviamente, eu digo isso tristemente, as que mais sofrem são aquelas mulheres em que têm um poder aquisitivo já menor no Brasil e quando vem já não tem, são completamente dependentes do parceiro, né, desse parceiro que é estrangeiro, quando o parceiro é estrangeiro, ficam isoladas em alguns países, nem sequer conseguem falar a língua, por exemplo, Alemanha, Holanda, então ficam na Bélgica também há também muitas mulheres também que reclamam disso, e quando sofrem violência doméstica não tem a quem recorrer.
porque não sabem falar a língua muitas vezes. A permanência delas naquele país é ligada exatamente à condição de estar casado ou ter uma relação com esse parceiro, então também quando separa, perde também a permissão de residência, né? A autorização de residência, e acabam ficando à mercê de mais violência, inclusive violências institucionais, não sabem a quem recorrer. Esse das principais reclamações, e de fato o próprio Itamaraty estava tentando, não, conseguiu também ampliar um programa em relação a isso, colocando nos consulados números próprios para que as mulheres entrassem em contato, brasileiros entrassem em contato, para poder dar um mínimo de apoio, pelo menos um apoio jurídico, uma orientação jurídica, não é? Porque muitas delas têm medo de ir à polícia, de sofrer, além da revitimização, de não ter como ser entendida, porque é outra língua, e é muito importante, principalmente quando você tem um filho, né? Você poder ir também a uma delegacia de polícia e fazer a queixa, fazer uma denúncia de que sofreu violência doméstica, porque isso também é calculado em questões de guarda, e também em casos, por exemplo, em casos de que a mãe, eu vou colocar a mãe, geralmente são as mães, voltam para o Brasil e às vezes são acusadas de levarem as crianças sem a permissão do pai. E aí tem todo um processo que é bem desgastante, né, em relação à Convenção de Haia 28. Então, são problemas bem complexos, mas que, de fato, o Brasil tem tentado, e algumas organizações têm tentado, pelo menos minimizar, tentando com informações, dar uma assistência a essas mulheres. Também acontece com homens também, mas principalmente essas mulheres, não é? Maravilha. Poxa, obrigada pelas informações, Marcela. Antes de você ir, que a gente já está com o nosso próximo convidado, deixa eu só trazer aqui alguns elogios, olha, para você. O Giovanni Monteiro falando que você é ótima, a Andréia dizendo que você deu uma aula, parabéns, e o Pertinente One agradecendo você mostrar o trabalho de base aí que o PT e a UP estão fazendo aí no velho continente. Muito obrigada, Marcela, sempre bom recebê-la. Eu que agradeço. Volte sempre, viu?